Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquinautas, uma incrível viagem ao mundo da arquitetura, design e da construção civil. Somos uma plataforma que mostra toda a história por trás dos grandes projetos, dos grandes profissionais, suas histórias e da construção civil. Eu convido vocês a caminharem comigo nessa jornada. Hoje aqui, nesse episódio, nós temos a arquiteta Liane Di Stefani. Liane é mestre, doutora, ex-presidente do nosso Conselho UCAL de Arquitetura e Urbanismo. É multifunções, né, Liane? Quase, doutora. Estamos no caminho. Tá quase lá, isso aí. Mas, Liane, conta pra gente como é que surgiu a arquitetura na tua vida. Quando que você achou assim, nossa, é essa profissão que eu quero... Vamos lá, que você é uma profissional de sucesso. Como é que foi isso daí? Que te inspirou para a arquitetura? Opa, tudo que a gente quer ouvir é você é uma profissional de sucesso, né? Tudo que a gente almeja. Bom, eu sou da família da Stefani, né? Quem é de Vitória, de Vitorinha conhece. É uma família de, basicamente, construtores, né? Gente que mexe com construção, com material de construção. Então, na verdade, a arquitetura, a obra, sempre foi um tema de casa, né? De família, de conversar na mesa, no jantar, no almoço, né? Inclusive, eu lembro... passagens de criança, né? E os assuntos eram esses, né? Então, eu lembro uma vez meu pai fez um prédio, né? Construiu um prédio e aí a gente no carro passeando, conversando, aí minha mãe falou: "Nossa, esse prédio ficou muito bonito, né? Porque o pé direito é muito alto". Olha aí só. eu lembro de criança tentando entender o que era pé direito e onde que desafio. estava o pé esquerdo, né? Mas, né, óbvio, depois a gente vai, né, perguntando, perguntar o que é pé direito, né? E aí a gente vai sempre entendendo e então veio com uma forma muito natural. Eu dizia que eu não queria ser engenheira, porque eu não queria trabalhar diretamente com obra, mas eu queria e eu gostava de desenho técnico, né, de régua, de lápis, né, de desenho muito... formal, geométrico, né? Então, a arquitetura veio muito natural, não tinha muita dúvida, né? Era a arquitetura que eu queria mesmo. Que bacana, estava no DNA da família, né? A construção civil, né? Então, ou seja, gerou ali a arquitetura, né? E você formou aqui na UFES mesmo, né? Eu formei na UFES, eu fiz 6 anos, né, de UFES, porque eu fiz um intercâmbio no meio, né? Eu fiz um intercâmbio no Politécnico de Milano, sede de Mantova, né? Uma cidadezinha pequena. Éramos um grupo de 5 estudantes da mesma turma ali na UFES e formei em 2007, né, na UFES. Entrei em 2001, formei em 2007. E aí, logo que eu formei, na verdade, eu estagiei muito, né, durante a faculdade. Eu gostava muito de já trabalhar, já conhecer o andamento dos escritórios. Eu fiz 4 estágios, né, durante a época da graduação. Mas quando eu formei ainda não tinha segurança, né? Eu sabia que eu queria montar meu escritório. O início é difícil mesmo. É bem complicado, né? Eu, mesmo tendo muitos estágios e tudo, eu não tinha segurança de exatamente começar. E eu queria ter uma aventura, uma experiência fora do país, né? Já tinha tido o intercâmbio, então eu queria trabalhar fora do país. Pensei na Inglaterra, pensei em Austrália, que estava... né, bombando na época, todo mundo ia para a Austrália. Mas eu acabei voltando para a Itália, que é onde eu tinha feito o intercâmbio, era mais fácil, tinha cidadania, já falava italiano, já tinha amigos. E fui morar na fronteira da Itália com a Suíça. E aí eu fui trabalhar, na verdade, na Suíça italiana, né, que era a mesma língua. Fui trabalhar lá, consegui, né, e fui, né, fazer essa experiência aí fora. Nossa, muito bacana, né? Você estava lá na fronteira, lá em cima, é a parte, acho que montanhosa, né? Fria também, sim, né? Bem fria. Você ficou quanto tempo por lá? Eu fiquei 5 anos, né? Nossa, 5 anos para arquitetura é uma vida, hein? É uma Caramba. vida. Eu trabalhei em 3 escritórios diferentes lá. Primeiro, eu cheguei com a cara e a coragem, não conhecia nada, nenhum arquiteto, nada. Meus amigos não são arquitetos lá. E aí eu não tinha referência, não tinha muita ajuda, né? Mas eu comecei a disparar currículo e na época eu já usava o ArchiCAD e lá na Suíça eles estavam usando o ArchiCAD. Então, para mim foi ótimo. Aí eu fiz o teste num escritório de Lugano, né? Na Suíça italiana ali. E passei nesse teste, eles me contrataram, fiquei lá 1 ano e meio.
né, trabalhando. Depois saí, fui para Milão, fiz uma especialização em Milão, depois trabalhei num outro escritório lá em Milão por mais um ano, e depois voltei para a Suíça e trabalhar num outro escritório ali na fronteira mesmo, em Chiasso. E aí depois eu achei que eu tinha que voltar e montar meu escritório e começar a minha própria jornada, né, como arquiteta independente. Mas você falou uma coisa muito interessante, que assim, você falou que você estagiou muito, né? Porque esse programa, esse podcast, eu tenho certeza que também para os estudantes de arquitetura, ele vai ser uma referência. Então, muito legal isso, né? De você dar esse depoimento. Eu também fui uma pessoa que estagiei muito. Assim, tinha estágio direto. Tinha época até que eu fazia 2 estágios, além da faculdade. Então, isso é muito importante, não é, Eliane? Você se disciplina, é como se você saísse do casulo e você buscasse novas fronteiras, novos conhecimentos, né? A faculdade ela é muito importante, mas ela não consegue ali nos 5 anos te munir de todas as informações que você precisa para ser um arquiteto completo, né? Para exercer, de fato, a profissão e principalmente abrir um escritório, né? Então, na verdade, você tem que buscar essas informações, né? Esses conhecimentos em outras esferas. Tanto que, na minha época, o estágio não era obrigatório. Hoje ele é, né? Obrigatório dentro da grade curricular. Curioso isso, né? Exatamente, porque a faculdade já entende, né, que esse exercício externo, ele é de suma importância. Então, ver o funcionamento do escritório ali no dia a dia, né, é uma carga de conhecimento que você só consegue realmente no estágio, né? E também a questão interpessoal, né, como tratamento entre profissionais, entre colegas, né? Você está ali, ficar observando o dia a dia do escritório, porque você tem o objetivo de ter o teu escritório, mas você tem que entender como que funciona né? Ali Exatamente. Com o cliente, a forma como é entregue o desenho, né? A questão de gestão, às vezes, de contrato, essa coisa toda é muito importante mesmo. Tanto é que você falou que quando você estava lá na Europa, a sua fase para ir para a Europa, você já dominava o ArchiCAD. Que você provavelmente você já vinha praticando há um tempo, e quer dizer, deve ter sido quase que fundamental para você conseguir um espaço em um escritório na Europa, né? Absolutamente, porque eu tinha tido tantas experiências de estágio que eu estava à frente dos arquitetos recém-formados lá na Suíça e na Itália, porque eles tinham poucos estágios, né? Na verdade, eles estagiam pouco. Nós estagiamos muito. Interessante, Nós temos mais essa tendência, né? A ter mais experiências de estágio. Então, eu já tinha uma agilidade, inclusive, no trabalho, que eles não tinham, né? Inclusive, às vezes, eu era mais ágil, inclusive, que os próprios arquitetos que estavam lá. É o brasileiro, programa. Né? Ele sempre tem essa proatividade, né? Exatamente, então eu era muito rápido. Eu lembro de um arquiteto sênior lá dentro do primeiro escritório que eu trabalhei. Ele falou assim: nossa, mas você é muito rápida, como é que você faz? Eu falei: como assim? É prática, né? Assim, e como eu já dava aula do ArchiCAD, eu dava aula para colegas, né? Assim, em particular, eu tinha uma metodologia de trabalho dentro do ArchiCAD que eles não tinham. Então, praticamente, naquela época o BIM estava surgindo, né? Isso eu estou falando de 2007, 2008, né? Então, assim, o BIM ele estava muito embrionário e não tinham ainda, assim, os gestores BIM, né? Que são as figuras que tem hoje, são as pessoas que controlam a organização do BIM dentro dos escritórios, não tinha. Então, assim, eles começaram a usar uma ferramenta BIM, mas não usá-la de forma completa, né? Então, eu até ajudei, na verdade, a melhorar o uso da ferramenta lá, né? Porque eu já usava de uma forma, até dentro da faculdade, inclusive, né? Que era a forma completa de se usar o software, né? E eles usavam meio que pela metade, né? Imagino. Mas interessante esse depoimento. Mas aí, depois dessa sua fase europeia, você falou que você voltou ao Brasil. E aí, como é que você fez? Você já conseguiu estabelecer um escritório? Chamou alguém para parceria, para conseguir dividir? Que normalmente, arquiteto dificilmente começa sozinho, né? Assim, você tem sempre um apoio, né? Alguém, um colega, alguma coisa. Ou você está junto com o escritório de engenharia, alguma coisa assim. Comigo foi um pouco diferente, porque como eu tinha ficado 5 anos fora do país, eu tinha perdido muito meus contatos, né? Então, na verdade, eu tive que encarar essa meio que sozinha mesmo. Eu até gostaria muito, e eu acho que parcerias na nossa área são de suma importância, né? Eu sempre busquei parcerias com colegas, né? Eu acho que um complementa o outro na visão.
Mas esse início realmente foi na cara e na coragem e sem cartela de clientes nenhuma, né? Começando do zero, rede social não era muito forte na época. Isso, meu escritório começou em 2012. Eu comecei em 2012, eu voltei em junho, né? Abri o escritório, a princípio, sem trabalho, né? Assim, eu montei até um escritório físico. E fui devagar, né? Empreendeu, né? Você empreender. Pega um projeto de um amigo, depois uma indicação do outro amigo, aí o primeiro indica o segundo indica o terceiro, e aí é aquela rede, né, que se expande. Na verdade, você começa a ter várias indicações, né? E aí o trabalho vai aumentando de volume, vai aumentando. E aí, enfim, você vê que o seu escritório se estabelece, né? E aí que vem a procura das parcerias, né? Dos estagiários, porque aí já para suprir a demanda o volume, né, de trabalho, você já precisa de apoio, né? Não consegue mais dar conta sozinho. Mas esse começo eu até lembro do meu também, assim, eu tinha sócio, né? Mas, assim, realmente, assim, quando aparecia, o telefone do escritório tocava, né? Opa! E, bom, é alguma coisa. Atende correndo. Você já saía correndo atrás. Mas é meio isso mesmo. O empreendedor, né? O arquiteto, ele é um empreendedor, né? Então, ele depende muito do mercado mesmo. Eu tenho eu trabalhei muitos anos com o Alexandre Felrosa. Então, ele dizia assim, olha... O escritório de arquitetura, para se ele estabelecer mesmo, vai levar uns 10 anos. Assim, para você formar a sua clientela e tal. Aí eu olhava assim, cara, eu estava estagiando. E falei, meu Deus, tem que esperar 10 anos. 10 anos. E no fim passa rápido. Não, é rápido. Mas assim, às vezes você consegue um pouco antes disso. Tem época que tem muita coisa, você se vira. Tem época que dá aquela baixa que é normal. É coisas do mercado. Aí você tem que aprender e estar preparado para isso, né? Exatamente isso. Os estágios ajudam e as experiências em outros escritórios ajudam. Quando eu estava na Suíça... Né, eu comecei lá em 2007, em 2008 teve aquela super crise mundial financiária, né, que começou nos Estados Unidos e depois ela atingiu a Europa. E eu estava trabalhando na Suíça, que justamente é um país que sobrevive de bancos, né, e a crise era financiária. Então, ou seja, todos os projetos pararam, deram uma parada. Tanto que foi por isso que eu troquei de escritório lá. Eu saí da Suíça e fui para Milão, porque eu falei, bom, eu tô aqui na Itália, eu tenho que trabalhar em Milão, eu quero trabalhar em Milão. Né? Nossa! Então eu vou para Milão. Lá, Aí tava ruim lá na Suíça, porque os projetos, eles são financiados pelos bancos, obviamente, né? São projetos caros. E aí, como os bancos estavam em crise, os projetos pararam. E isso acontece, a gente vê isso o tempo todo no Brasil, né? A gente vê, né, a nossa área da construção civil oscila com a economia, né? Não tem jeito. Então, é muito linkada mesmo. Muito linkada. Então, se a economia vai mal, a construção civil vai mal. Não tem jeito. Então, aí eu fui para Milão. E aí eu consegui trabalhar num escritório que trabalhava muito com projetos no Catar. Em Doha. Então, assim, eles estavam fora da crise. Eles estavam com outra âncora, em outro lugar, né? Eles estavam bem tranquilos. Então, o trabalho teve continuidade. E nesse escritório foi muito legal porque a gente era bilíngue, né? Porque tinham muitos estrangeiros. E Milão tem muito estrangeiro. Então, a equipe eram indianos, búlgaros, italianos eram poucos, né? Gregos, brasileiros, Nossa, indianos. Uma super experiência, hein? Então, cultural, né? Exatamente. E muitos deles não falavam italiano. Então, no final das contas, no escritório a gente falava inglês e italiano. E aí a gente conseguia esses projetos fora da Itália. E quando eu vim para o Brasil, e aí a crise na Europa, ela é mais difícil de passar, né? Uma economia consolidada, ela tem mais dificuldade de passar pelas crises, diferente do Brasil, que a crise dá e passa, né? É muito rápido. Lá é difícil de ter uma crise, mas quando tem, eu imagino que para ela sair é mais difícil. Exatamente, porque é muito sólida, né? Muito conservadora, inclusive. Mas naquela época, 2012, que eu já estava meio cansada de trabalhar em outros escritórios, falei, poxa, o Brasil está bombando, né? A economia está vento em popa. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Vou voltar para o Brasil, porque a economia lá está indo super bem, né? Voltei em 2012, 2015, teve super crise. Né? O meu escritório estava começando, eu falei, gente, que é isso? Eu acabei de sair de uma crise, tô caindo em outra. Eu falei, meu Deus. Aí eu respirei fundo, falei, bom, vou aprender a velejar, vou ficar tranquila, porque daqui a pouco passa. E realmente passou. E aí depois os projetos voltaram, né? A economia voltou. Até a pandemia.
Aí na pandemia a gente falou, não, pronto, vai parar de novo. Mas aí por sorte não, né? Uhum. Porque aí a construção civil continuou na pandemia e foi uma surpresa, né? Exato, foi uma das únicas indústrias que funcionou e funcionou bem, né? Durante a pandemia, apesar de todos os problemas, né? E para os escritórios de arquitetura foi assim. Foi ótimo. Foi ótimo, foi uma loucura. Querendo ou não, assim, foi trágico, mas assim, para o nosso setor, a época... Foi a época assim que a gente não dava conta, né? Não dava conta. De projetos mesmo, foi uma coisa muito esquisita mesmo, né? Mas é coisa de mercado. E com todo medo, né? Também, né? Porque tinha que visitar a obra, tinha que visitar o cliente e com aquela coisa toda de vírus circulando, a gente se protegendo, tentando proteger os outros, também a família, né? Mas a gente estava trabalhando. Estava trabalhando bastante. Muito, né? Mesmo. Mas aí, quando você volta para o Brasil, aí o escritório você foi startando, né, com ele aos poucos, que era normal. Mas aí você tem uma fase bastante que você estudou bastante, né? Que você tem a questão do mestrado, o doutorado que você está lá finalizando. O doutorado imagino que deve ser, eu fiz um mestrado que já foi um doutorado, sem dúvida nenhuma, uma coisa bem mais puxada. Você tem muito essa questão do estudo, né, Eliane? Você está sempre buscando se aperfeiçoar, né? Uma exigência sua, assim, pessoal, de buscar esse aperfeiçoamento? Eu sou uma mente muito inquieta, né? Eu acho que deu para perceber. Eu sempre, realmente eu acho que a gente não pode ficar estagnado, né? Ou no trabalho ou no estudo, a gente tem que estar sempre, né, evoluindo. E eu sempre gostei de dar aula, né? Eu tinha uma vaga vontade de dar aula. Que bacana, que bom. E eu acho também que o escritório funcionando, a gente tem que estar sempre, né, se atualizando. E quando eu voltei, e estava naquela crise louca, né? Em 2015 eu participei da Casa Cor também, né? Que foi e além disso, você é inquieta mesmo, ainda vai pra Casa Cor, né? Eu fui pra Casa Cor porque eu falei, bom, tá tudo parado, vamos, né? Inteligente. Utilizar, né, o marketing, todas as estratégias a nosso favor. E comecei a fazer uma pós-graduação em 2015, porque eu fiquei na dúvida, na verdade, no início, se começar o mestrado ou uma pós. Mas como meu escritório estava começando, eu pensei, a pós ela é mais imediata, né? No auxiliar o dia a dia ali do escritório, os projetos. Você tem informações mais palpáveis para o funcionamento do escritório. E realmente foi ótimo, porque a pós-graduação você tem contato com professores que são também profissionais. E no meio da aula eles dão aquelas dicas, né? Eles soltam, né, aquelas... né, como que eles fazem, como eles funcionam. Se eles não soltarem, você pergunta, né? A gente, né, inquieta, a gente pergunta bastante. Então, você acaba tendo... E eram professores de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então, assim, você tem uma visão mais macro, né? Não só de Vitorinha, né? Então, foi bem legal. E aí, terminada após, eu falei, não, agora dá para fazer o mestrado, né? Aí... Foi o degrauzinho, não foi? Antes, na verdade, de fazer o mestrado... Ainda naquela crise ali de 2015, eu fiz a Casa Cor e aí quando a gente está na crise, a gente atira para tudo quanto é lado, né? Assim, né? Vamos todas as alternativas. Eu comecei a dar aula do ArchiCAD, né? Eu montei cursos do ArchiCAD, já que eu tinha muita expertise. Você ensinou lá para os suíços, né? Então, vai ensinar para os brasileiros, né? Eu tinha muita expertise e tinha muita gente procurando, né? Então, eu montei um curso do ArchiCAD. E surgiu um edital lá para mim, no meu e-mail, de professor substituto para a UFES. E como eu tinha essa ideia, né, de dar aula, e eu já tinha dado aula do ArchiCAD, gostava, eu falei, bom, vou fazer essa prova, mas não tinha expectativa nenhuma de entrar. E aí fui fazer, e era uma prova prática e uma prova didática. Na prova prática, eu entrei na prova, falei, eu acho que eu não vou fazer essa prova, não. O que eu vou fazer nessa prova? Não estudei nada, não estou preparada. Falei... Mas na arquitetura não existe exatamente uma preparação imediata para uma prova, né? Se você é arquiteto, você está se preparando desde a graduação. Desde lá, né? Da graduação. Exatamente. Então, na verdade, a minha preparação existia. Um dia após o outro, ele é diferente do outro. Exatamente. Você está sempre, né, estudando. Aí, quando eu fui fazer a prova, tinham vários colegas que eu conhecia super espertos, assim, tinham uma ampla experiência. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca vou passar nesse negócio. E aí, eu falei, já estou aqui, né, não tem muito projeto mesmo, vou fazer essa prova, tá tranquilo, vou fazer. E aí, a prova tinha uma parte discursiva e uma parte prática de fazer um projeto, desenhar um projeto.
E era para desenhar com esquadro, lapiseira, compasso, na pranchetinha. Você ia usar tudo em ArchiCAD, não dava. Tinha que ser na manual. No esquadro, eu falei, o quê? Eu falei, bom, enfim. Mas eu sempre gostei, né? Então, eu fiz o projeto que pediam para fazer. E eu conheci a banca. Eu falei, bom, esse fulano aqui, ele gosta de detalhamento de executivo. Então, eu fiz uns detalhes executivos de uma estrutura metálica. Exato. Esse fulano aqui gosta de perspectivas e croquis. Então, vou fazer uma perspectiva numa câmera. Eu fiz a perspectiva, né, com esquadro, que eu não fazia, olha, desde a faculdade. Não sei como que eu lembrei. Fuga, né, aí eu fiz aquela central que era mais fácil, né? Porque as outras eu não lembrava. E aí, a planta, né? Todos os detalhes, fiz, entreguei e passei em primeiro lugar. Olha, e tá vendo? Eu ia desistir da prova. E aí, ainda bem que eu não desisti. E aí, entrei na UFES, dei aula lá para justamente PA5, que é Executivo de Detalhamento. Né? Porque quem tem experiência de escritório, de projeto, é perfeitamente hábil para dar essa disciplina, né? Que é quem mais entende, quem tá na lida ali todo dia. E aí eu via a necessidade de fazer o mestrado. Aí eu fui pro mestrado. Bom, essa história toda para chegar no mestrado. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o mestrado para poder dar suporte, né, a essa parte de lecionar. Né? Te deixou, assim, com um currículo espetacular, né? Você veio de pós-graduação, mestrado, finalizando o doutorado agora, e depois dessas multi-atividades, você ainda arrumou tempo para ser presidente do Conselho de Arquitetura, né? Sim. Aí fala essa sua experiência assim, no Conselho, que a questão da autarquia, né? Que você é acelerada, né? Na iniciativa privada, ali resolvendo tudo, fazendo tudo, e de repente você vai para gerenciar, né? Comandar uma autarquia, né? E como é que foi essa crise de velocidades? Não, justamente por ser acelerada que eu quis entrar no CAL, né? Porque às vezes você está trabalhando ali no escritório, você sente falta de um apoio né, institucional que te dê respaldo ali na sua atividade de escritório, né? Então, estavam acontecendo várias coisas que a gente estava vendo, na verdade, um atraso, né, nas nossas atividades dentro do escritório, que deveriam, na verdade, né, não ser. E aí, identificado esse ponto do CAL, né, na época não estar nos dando, né, na verdade, o respaldo que a gente precisava enquanto escritório, eu falei, bom, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E aí, conversando com os colegas, Eduardo Pasquinelli, né, que me ligou. E eu falei, Eduardo, isso aí. Grande Eduardo falou, Liane, vamos entrar, vamos abrir uma chapa? Eu falei, como assim? Que eu não sei nem quantas pessoas são, como que funciona, o que é, eu não entendia nada. Ele falou, não, eu te explico. Num telefonema de 1 hora, ele me explicou tudo. Uma semana montamos uma chapa, eu falei, bom, vamos embora, né? Montamos uma chapa e entramos, né, com grande votação por parte dos arquitetos, porque realmente as pessoas identificaram que realmente algo precisava mudar. E efetivamente eu não entendia nada de gestão pública, óbvio, né? É uma gestão pública, isso. Eu não tinha ideia, né? Eu tinha ideias de muitas coisas privadas, particulares, E aí lá você, obviamente, começa a ter contato com os entraves, né, da legislação, né? Na verdade, eu entendo como cuidados, efetivamente, né, de uma instituição pública, porque você está tratando de dinheiro público, né? Por mais que seja um dinheiro só dos arquitetos, é dinheiro público. Né? Então, precisa ter esse cuidado, né, com a gestão, né, desse recurso. Mas a gente vai se adaptando, né, vai lendo. Né? Eu acredito que o arquiteto ele tem que estar por dentro também de legislações. Né? Acredito não, eu tenho certeza. Né? Todo mundo tem que estar não só de normas técnicas, mas também de legislação. E o CAL é cheio, né, de um ensinamento, né? Eu acho que só 3 anos você não consegue aprender tudo que tem ali, né? E eu ainda peguei o último ano de pandemia, né? Na verdade, eu fiz 2 anos completos e o último ano foi pandemia. Então, foi um ano tentando ali segurar as pontas, mas foi um ano muito esquisito, assim, que não deu para viabilizar muita coisa. Mas nos 2 primeiros anos a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? E
E eu acho que os conselheiros que estavam juntos estavam muito empenhados também, né, em tentar resolver bastante coisa. Então, e essa questão da comunicação, também do entendimento dos arquitetos do que é o conselho. É uma dificuldade mesmo. A gente precisa que todo mundo entenda o que é o conselho, para que ele serve, que ele é formado por arquitetos, né, que parece que é formado por sei lá quem, né? Extraterrestres, sei lá, né? Não sei. Não é formado por senadores, nem vereadores, nem políticos de carreira, né? É formado por arquitetos que abrem uma chapa e entram, né, ali para poder dar o melhor, né? Um trabalho voluntário. E um trabalho voluntário, né? Um trabalho exaustivo e voluntário, né? Então, precisa se entender o que é o conselho. Eu acho que todo mundo deveria participar em algum momento. Não precisa ser como presidente, né? Pode ser como conselheiro. O presidente é a figura mais solicitada e mais prejudicada, né? Na questão, né, fica mais exposta, né? Fica mais evidência que assina os documentos, né? A responsabilidade é muito grande, exato. O retorno financeiro é zero, é praticamente voluntário, realmente. É honorífico, né? Mas é uma palavrinha bonita para voluntário. E realmente tem que querer participar, né? São assim, 3 anos de dedicação mesmo, que eu acompanhei a sua gestão como conselheiro, né? É curioso que eu era da outra chapa, que diria, mas eu sempre tive aquele entendimento que a hora que entrou lá, todo mundo está no mesmo barco, não adianta remar para o contrário, porque isso acaba prejudicando o conselho e você como pessoa também, né? Sim. Então, a gente, naquele mandato lá, fizemos uma administração de transição, de ajuste, né? E, assim, foi uma brilhante gestão e, assim, que acabou gerando o grupo que seria da outra oposição, né? Falaram assim, olha, que tal você ser presidente? Sim. Eu fiquei meio surpreso, mas aceitei o desafio, né? Mas, assim, seguindo na esteira do que já estava organizado, né? Então, que a gente manteve a mesma estrutura, seguiu em frente, conseguimos terminar lá o mandato também, e serviu de, eu diria assim, as coisas que você falou, né, os 3 anos de experiência, para mim foi realmente a mesma coisa. A questão de você estar lá junto com o grupo, é você que assina, você que assume as responsabilidades, mas todo mundo junto, unido, você se sente motivado, né, para caminhar. Então foi uma experiência bem bacana. Na gestão a gente sempre tentou unir todo mundo. É óbvio que ali tem uma carga política, né? Política no sentido de manifestação dos ideais, né? Da coisa pública, né? E óbvio tem antagonismos, óbvio, vai sempre existir em qualquer grupo, né? Ninguém pode ser unânime o tempo inteiro, né? Não existe isso, né? Senão seria até monótono, né? É importante ter alguém que faça críticas, né? E isso tinha o tempo inteiro, né? Mas as críticas levam também a gente a melhorar, né? A aperfeiçoar, ficar mais antenado, né? No que precisa, no que é necessário. E, enfim, não é algo de todo ruim, não, né? Apesar de que você tem que, né, balancear, ter aquele malabarismo ali. Mas a ideia era que todo mundo trabalhasse num prol de uma coisa, um objetivo comum, né? Que era realmente fortalecer a profissão. Isso. Né? A ideia geral, e é o que a gente hoje está nas BEA, né? Fortalecer a figura do arquiteto, né? Do arquiteto, os escritórios, aquelas pessoas que estão ali no mercado, né? Com trabalhando. Exatamente. Então, a gente está usando a nossa experiência justamente para tocar para frente essa instituição, né? Isso. Exatamente. Não adianta a gente ficar no nosso escritóriozinho fechado no casulo, enquanto a sociedade não sabe quem é o arquiteto. A gente precisa que todo mundo trabalhe bem para que a sociedade entenda a figura do arquiteto, que hoje ainda não entende, né? E que, então, o nosso trabalho seja mais facilitado, no sentido de a gente não precisar ficar explicando, né, o que faz a importância do arquiteto, né? Isso tem que ser mais natural. Verdade. Né? E aí é para isso, né? Essas instituições. E aí, justamente, a gente falando dessa evolução, então daí que surgiram os arquinautas justamente em função das BEA. Esse contato que a gente está tendo com outros escritórios, e justamente o Arquinautas é para ajudar nessa divulgação, né? E aí, para a gente caminhar aqui para o encerramento, tem uma parte muito bacana que eu queria que você falasse, um depoimento, que é justamente da arquiteta mãe, né? Então, você falou de ser inquieta, essa correria, esse tanto de coisa que você foi para a Europa, voltou, pós-graduação, mestrado, doutorado, CAL, e aí chega uma hora que talvez você teve que desacelerar por causa do Pedro Luca, né? Sim. Então, como é que foi, está sendo essa experiência, né? Como é que está sendo isso? Ele está agora, vai para... 1 ano e meio 1 agora. ano e meio, então tá bom. Tem 1 ano e meio. Então,
até a passagem do bastão no CAL foi um pouco por isso, né? Porque eu sempre gostei de planejar um pouco meus objetivos, né? E ser mãe sempre foi um objetivo. Só que pela condição profissional, por ter morado fora, volta, estabelece escritório, espera o escritório funcionar, e vem crise econômica, aí volta. Né? Na verdade, você tem que ter um planejamento para poder se liberar um pouco para a maternidade, né? Porque a mulher é muito solicitada, né? Assim, sem dúvida, inegável, é muito sacrificada, né? Também. A ligação ali na maternidade é muito grande, né? Não é como o homem, né? Que consegue se afastar para trabalhar tranquilo. Verdade. A mulher, ela é muito solicitada, estar ali presente. Então, e aquilo é prioridade, né? O filho é prioridade, independente de qualquer coisa. Então, tudo vai ficar em segundo plano. Então, eu procurei me organizar muito para a maternidade, né? E quando me pediram para assumir a segunda gestão do CAL, eu falei, não, agora o meu plano é outro. Mas eu não falei para ninguém, mas o meu plano era a maternidade, né? Óbvio, eu não sabia se ia vir rápido ou não, mas o plano era esse. Então, eu falei, não vou ser mais presidente, então vamos chamar o Eliomar para ser presidente, porque eu preciso ficar, né, de stand-by aqui para ver, né, se daí Deus foi muito bom e foi rapidinho, certa. Veio na hora que eu planejou junto comigo. E deu certo. E aí o Pedro Luca veio, que eu estava ainda na sua gestão como vice-presidente, né? Inclusive eu tive que me afastar também da vice-presidência por causa da gestação, que veio logo. E é complicado, né? Na verdade, assim, como a mulher é muito solicitada, a gente precisa ter uma cabeça muito boa, né? A gente precisa estar muito organizada e mentalmente, né, ciente do que está acontecendo e ter uma rede de apoio boa, né? Porque a demanda é realmente muito exaustiva, né? E a cabeça de uma empresária é uma cabeça muito louca, né? Porque a gente sabe que a dedicação é ali com o filho, mas você não tira a cabeça do escritório e do cliente, né? E eu me organizei. Hoje o escritório tem uma sócia e a gente tem 2 estagiárias. Então, eu organizei toda essa parte para poder ter uma maternidade Você ainda tranquila. Teve o tempo de organizar o processo, a preocupação de fazer a transição. Exatamente. Eu não podia estar sozinha no escritório, porque obra é o tempo inteiro, né? Projeto é o tempo inteiro. Então, como que eu ia fazer um projeto e entregar e não seguir a obra, né? Ah, não, agora eu estou de licença maternidade, a sua obra é o problema seu. Não pode, né? Não tem como. Então, a minha sócia seguiu todos os projetos e obras enquanto eu estava de licença maternidade, mas a minha licença maternidade durou 40 dias. Imagino, inquieta. Então, não tem... E depois de 40 dias eu já estava de volta ao escritório e naquele malabarismo, né? Então, assim, a gente se organiza dentro de casa. Óbvio, a minha prioridade era o bebê, mas eu contei com o apoio, né, da minha mãe, contratei babá, né, tudo para me organizar para poder liberar um tempo para o escritório. E aí eu consegui equilibrar até ele fazer 6 meses. 6 meses ele foi para a creche e mesmo assim meio período só, porque ele é muito pequenininho, né, a gente fica com dó. E depois que ele fez 1 ano, ele ficou na creche tempo integral para a mãe poder trabalhar o tempo inteiro, o dia inteiro e fazer o doutorado, né? Entrar no doutorado. Nossa, e o doutorado junto, hein? E aí entrou o doutorado junto. Na verdade, eu passei no doutorado no início da gravidez. Eu fiz o doutorado, eu fiz a prova antes de saber que estava grávida. Quando eu passei, eu estava com 2 meses de gravidez. Aí eu conversei com a minha orientadora, falei, olha, tem um problema. Aí ela, o que foi? Você vai ter que ter paciência. Falei, olha, eu tô com 2 meses de gravidez, não tinha nem aberto ainda, né, para todo mundo que estava grávida. Ela falou assim, não, ó, você é mulher, você tem família, você tem vida pessoal e é um anjo. A minha orientadora, a professora Edna, vou dar um beijo para ela. Isso aí. E ela falou, não, sua vida pessoal continua, sua família continua, a gente se ajusta, né? Você tira a licença dos 6 meses e depois você começa, né? Mas mesmo assim, depois de 6 meses não é fácil, né? Porque mesmo a criança na creche, ela tem viroses, né? Ela fica em casa alguns dias, né? Tem o dia que a creche não funciona, tem as férias. As férias de janeiro são ótimas, é um mês inteiro que você não sabe o que fazer, porque, né, tem projeto rodando, os clientes estão lá. O ano começa, os clientes estão com a carga toda, a bateria cheia. Eles ficam cheios de planos. Que bom. Obrigado, clientes. Exatamente. Então, a gente tem mais... eu não me vejo
eu respeito as mulheres que ficam em casa tomando conta dos filhos. Eu acho que são super mulheres mesmo, assim, sim, porque claro. É um trabalho absurdo, né? E um trabalho de muita paciência, porque realmente crescer um ser humano é um trabalho, assim, que requer técnicas e impressionantes, né? Eu não consigo abrir mão do meu lado profissional, né? Da minha pessoa arquiteta, né? Então, eu vou, na minha vida, equilibrar isso, tentando não perder as fases do meu filho, né? A vida dele, eu quero estar presente em todas as fases. Legal. Quando dá 5:30 da tarde, tudo cai, a caneta cai, o computador desliga e o tempo é dele. É verdade, isso é importante. Nossa, Liane, muito bacana o teu depoimento, muito legal a gente fechar assim, a entrevista justamente falando dessa questão de maternidade, de vida, né, dessa questão de dedicação, né? Então, hoje aqui a gente teve essa entrevista com a Liane, eu acho que foi muito bacana. Se você quiser deixar uma mensagem final eu acho que toda essa sua vida de empreendedorismo, né, mostrando que mesmo com todos os desafios, você suplantou todos eles, né? E ainda tem muita coisa vindo por aí, né? Essa nossa plataforma com certeza vai estar aberta para os estudantes de arquitetura, para os outros colegas profissionais, para a sociedade. E aí serve, assim, de repente, alguma mensagem, algum recado que você quiser dar para traçar um pouquinho dessa sua trajetória. Olha, eu achei o máximo esse podcast. Eu queria parabenizar o Eliomar pela iniciativa. Eu achei muito legal. É interessante a gente ver a trajetória dos colegas, né? Porque às vezes a gente fica só comentando sobre arquitetura, mas o percurso de vida é um ensinamento, né? Eu acho muito interessante. Aliás, curtam esse vídeo, sigam o canal, compartilhem esse vídeo e os outros vídeos, né? Para todos os arquitetos terem acesso a esses vídeos que eu acho fantástico, parabéns demais. E eu acho que a mensagem final para os arquitetos é mais ou menos fortalecer aquelas bases da Asbeia mesmo que a gente está montando agora, né? Que é trabalhar com a arquitetura com muito amor mesmo, muita dedicação, né? Porque é a nossa profissão, a gente tem que abraçar isso mesmo, assim, tentar entregar o melhor que a gente pode, o melhor projeto, o melhor serviço, em qualquer setor que seja. Trabalhar com muita ética, né? Então, assim, respeitar principalmente o nosso cliente, né? O nosso serviço, né? O nosso contrato de serviço com o cliente. O nosso cliente é aquela pessoa que a gente tem que atender, né? Que a gente tem que atender as necessidades e trabalhar com ele. Mas também muita ética com os colegas também, né? Então, assim, na nossa rede de arquitetos, né? Tratar com muito respeito os colegas, os projetos dos colegas. Então, assim, essas são as bases, eu acho, para um ambiente, né? De arquitetos super, né, favorável e super saudável, né? Que eu acho que é isso que a gente busca, né? Por qualquer setor que a gente trabalhe, é isso. Obrigado, Liane. Esse foi o nosso episódio de hoje, um depoimento assim muito emocionante, mostrando o empreendedorismo, uma arquiteta que traz uma mensagem muito bacana para a gente, de ensinamento, de vida, né, de maternidade, e que eu acredito que para vocês que estão vendo esse material vai ser muito inspirador. E como ela disse, curtam, compartilhem, vão lá na nossa plataforma e divulguem esse programa que traz as histórias por trás dos grandes profissionais de arquitetura, urbanismo, design e da construção civil do nosso estado. Muito obrigado a todos e um grande abraço.